Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso momento Saber e Sentir. Esse momento em que nós nos dedicamos a buscar um pouco de reflexão, acompanhando uma obra e assim também meditarmos e nos ligarmos ao mundo maior. Então vamos orar, vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus, o Divino Amigo, auxiliá-lo com um esforço para que ele nos auxilie. E assim, recebendo essa bondade, esse amor, sentimos o refrigério que precisamos. Nesta noite, aprendamos um pouco mais com as lições e que possamos também em nossas vidas sermos melhores do que somos. Obrigado, Senhor. Hoje, agora e sempre, assim seja. Então, hoje, do livro Passos da Vida, de Chico Xavier, Emmanuel e Outros Espíritos, capítulo 38, intitulado Se as Letras Bastassem. Então, nós vamos fazer aqui o estudo, né? E vamos buscar o nosso entendimento aqui a respeito daquilo que nós precisamos. Esse texto, se as letras bastassem, é de Emmanuel. Se as letras bastassem, não teríamos as nações superalfabetizadas na Terra, patrocinando o ódio e a destruição em conflito de morte. Então, se só o conhecimento, né, adiantasse, nós não teríamos, então, tantas irracionalidades, né, entre aqueles que deveriam demonstrar maior entendimento, maior sabedoria, né? E a gente vê também mesmo assim alguns disparates, né, muito grandes, né, assim povos bem civilizados, né, que têm uma sociedade muito assim, organizada e que a gente percebe que fazem, realizam coisas assim absurdas, né? Que a gente fala, meu Deus, se não tivesse entendimento, se fosse um país menos letrado, né, tal, mas a gente vai perceber que não é só a letra, né, não é só a letra que basta. Então vamos ver aqui. Se as letras bastassem, não contemplaríamos a religião detida no culto externo e a ciência tanta vez convertida em arma de extermínio nas mãos da inteligência destrambelhada. E isso a gente percebe, né? A questão de entre aqueles que têm as maiores, assim, as maiores inconveniências, né? As maiores incoerências também perante a humanidade, muitos deles são religiosos, são pessoas que têm conhecimento religioso, que dizem professar uma religião, que dizem amar a Deus, mas na verdade só se dedicam ao culto externo, sem preocupar com a questão de dedicar à verdadeira religião, que é aquela que promove a transformação do homem. Se as letras bastassem, não identificaríamos o suicídio por enfermidade moral, alastrando-se de preferência entre as classes privilegiadas pela cultura do cérebro. Olha que interessante, né? Tem uma pesquisa que fala que entre as classes privilegiadas do mundo, né, existe um grande número de suicídio. E esse grande número não está somente e não está entre aqueles que não têm nada, né, mas mais das vezes aqueles que têm tudo. Pessoas que têm fama, têm título, têm dinheiro, têm conhecimento, né, e cometem o suicídio de uma maneira, como diria assim, a se rebelar, né, contra a vida, contra Deus. Então isso não é coisa de gente simples, de gente sem cultura. Pelo contrário, entre as classes privilegiadas, entre aqueles que têm
cursos assim os maiores, né, de todas as áreas de formação, de conhecimento, e recorre ao suicídio para mostrar que a letra somente não basta, né, não tem o valor que nós poderíamos imaginar que ela seria para bastar, né, para o homem a questão da autossuficiência, né, quando em verdade ela não basta e não traz autossuficiência alguma, né, pelo contrário, traz mais lacuna ainda, né, quando não bem direcionada, inclusive, né, traz até mais lacuna ainda do que aqui com aquele que tem o conhecimento. Não tem o conhecimento. Se as letras bastassem, não identificaríamos, se a letra bastasse, de certo, não seríamos defrontados na atualidade pela indústria crescente do aborto delituoso, nos lares que a instrução e o reconforto assinalam, em muitas ocasiões, com o beneplácito de muitas autoridades humanas. Né? Não adianta a gente acreditar que, ao legalizar, né, ao tornar legal a prática do aborto, nós vamos estar resolvendo um problema das pessoas. Nós estaremos criando um problema muito grave. O materialista, sim, poderia dizer que está se resolvendo alguma coisa. Então, ele tem uma gravidez que ele não deseja, então ele se livra dela e pronto, está tudo resolvido. Mas, conforme nos ensina o livro dos Espíritos, né, desde a concepção, já se considera, então, aborto quando nós matamos aquele ser. E o espírito se liga ao, 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 ao corpo na concepção. Então, quando a reencarnação começa? Na concepção. Então, na concepção, ali já está ligado o espírito com as suas necessidades. Não vale ensinar tão somente a técnica do fazer. Necessário, antes de tudo, saber fazer para o bem de todos. Então, eu posso ter uma, uma profissão muito habilidosa, mas eu uso essa profissão somente para o dinheiro. Não penso no bem de todos. Não estou fazendo para o bem de todos. Estou fazendo somente para o dinheiro. E quando não faço um mal feito e até mesmo de má vontade. Né? Há aqueles que, mesmo cobrando pelo trabalho que fazem, o fazem mal feito, de má vontade. Não contribuem com a humanidade nem com ninguém, com aquilo que, onde poderia ser útil, né? Onde poderia tornar-se alguém que faz um bem para todos. Então não adianta a gente aprender apenas a fazer as coisas. Precisa saber como é que nós vamos empregar aquilo, né? Onde que nós iríamos empregar aquele conhecimento, aquela sabedoria que vai também ajudar a humanidade. Como nós já comentamos aqui outras vezes, né? Seria muito bom e muito oportuno que nós víssemos nos nossos irmãos, nos nossos clientes, nos nossos pacientes, nas pessoas para quem prestamos um trabalho, um serviço, que nós víssemos o nosso irmão, não apenas alguém que a gente precisa e quer um recurso a fim de que ele nos dê algo para o nosso conforto. Não, é o meu irmão. Então eu vou tratá-lo da melhor maneira possível. Eu vou fazer bem feito. Eu vou promover o bem com o meu talento, com a minha habilidade, com o meu recurso, né? A fim de que todos se beneficiem daquele bem que eu quero e desejo fazer. Repletar-se-ão as arcas de um povo com ouro, o ouro fácil da economia e absorção indireta. Todavia, se esse povo ignora como utilizar a riqueza na exaltação da grande fraternidade que rege a vida, dessa mesma grandeza de que se orgulha, encontrará os agentes letais da miséria e do desespero. Então, olha só, o Emmanuel sempre nos alertando, né, que se a gente encher de ouro, né, um povo, né, que ignora como usar esse ouro para a exaltação da fraternidade, né, nessa mesma grandeza de que se orgulha, encontrará os agentes letais da miséria e do desespero. Então, o que esse povo vai fazer? Esse povo vai pegar esse recurso, concentrar na mão de alguns e deixar a maioria passando fome,
maioria passando necessidade, porque o egoísmo e o orgulho vão predominar. Quando é que nós ignoramos a necessidade do outro? Quando somos orgulhosos, prepotentes, egoístas. Então a gente só quer para a gente e ignora, né, a necessidade do próximo. Então nós temos que promover empregos, nós temos que auxiliar a todos da melhor forma que nós pudermos. Abandonar-se-á o homem com títulos respeitáveis no campo das profissões. Entretanto, se não busca movimentá-los no auxílio aos outros, nessa mesma vantagem particular, surpreenderá o caminho descendente para a ruína. Então, olha só. Então, o homem vai adquirir títulos respeitáveis, conforme a sua formação, no campo das profissões. Então, ele vai aprender tudo o que ele quiser, ele vai chegar onde ele desejar, né? Porém, se ele não busca movimentar isso para o bem dos outros, né? Na mesma vantagem particular, então surpreenderá o caminho descendente para a ruína, porque Jesus falou, né, da parábola dos talentos. Se eu tenho um talento, se eu tenho um valor, um recurso da vida, e eu só uso esse recurso para o meu deleite, eu não penso no meu semelhante, né? De maneira alguma eu procuro trazer benefícios com isso, né? Eu não me torno uma pessoa mais, como eu diria, que presta um trabalho, que consegue usar aqueles títulos para engrandecer, não só até mesmo para se aproveitar, né, das pessoas. Se eu faço isso, apenas me aproveito, o que eu estou fazendo? Eu estou plantando miséria para mim mesmo, porque aquele talento que me foi dado pode me ser tirado. Aquele recurso que eu recebi, eu posso perdê-lo. Por quê? Porque ele é um bem que Deus me deu para que eu coloque isso a serviço dos meus irmãos, a serviço da humanidade, a fim também de me tornar uma pessoa melhor. Impossível dispensar a escola que ilustra o raciocínio, mas antepondo-se a ela, é indispensável se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Então é impossível dispensar a escola, sem dúvida nenhuma. Nós temos que aprender, nós temos que formar o nosso entendimento, nosso conhecimento, não há dúvida alguma. Mas é indispensável que se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Então, ou seja, será que nós também estamos estudando e aprendendo sobre o sentimento? Estamos nos enchendo de entendimento que leve a gente a desenvolver sentimento? Estamos aprendendo como desenvolver sentimento? E o sentimento a gente só desenvolve nesse contato com o semelhante, nessa troca, nesse envolvimento com os nossos irmãos. É aí que nós realmente desenvolvemos os nossos sentimentos. Ninguém desenvolve sentimento preocupando só com a sua vida, achando bonito a caridade que os outros fazem, ou ficando comovido diante de uma imagem televisiva, de um sofrimento que a gente enxerga em algum lugar. Não é assim. Nenhum de nós vai conseguir desenvolver qualquer coisa apenas desse jeito. É necessário que a gente faça, que a gente vá até o necessitado, que a gente, né, desenvolva, que a gente consiga trabalhar o nosso sentimento, para que o nosso sentimento nos ajude a nos tornarmos o quê? Uma pessoa melhor. Um sentimento melhor já nos traz o reconforto que nós precisamos, porque nos torna melhores, nos torna mais lúcidos, mais determinados. Antes de conhecer, é forçoso compreender, a fim de que o passo da criatura não se desvie do rumo certo. Então, se eu tenho apenas conhecimento, mas eu não compreendo para que serve a vida, né? Eu não entendo os valores da vida, que muitas vezes só o conhecimento acadêmico não me fornece, é preciso que eu mergulhe no entendimento, aprendendo. Por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina sobre a vida e os seus mecanismos, e como nós devemos nos comportar e portar diante dos desafios daquilo que ela tem para nós, para o nosso crescimento. Então, ou a gente entra nesse campo com esse entendimento, ou então simplesmente o conhecimento para nós, ele vai ser uma lâmina que vai nos cortar, nos ferir. Né? E nós teremos
prejuízos emocionais e morais. É por isso, sem dúvida, que Jesus, embora anjo entre os anjos, sábio entre os sábios, preferiu manifestar-se entre os homens, como sendo o divino mestre do coração. Então, esse é um título que Jesus aceitou, não foi um título do orgulho, um título da vaidade, né? O próprio nascimento dele mostrou a que ele veio. Sendo a maior dos maiores, ele veio através da palha, de uma manjedoura, de uma estribaria, para mostrar que somos todos irmãos, todos iguais. Que não há diferença entre ele e um outro irmão, senão pela evolução. Né? É o meu irmão menos instruído, mas é o meu irmão. Eu tenho que amá-lo, e se eu sei mais, eu tenho que fazer mais por ele. Enquanto na Terra, o contrário. Quem sabe mais tenta se aproveitar daqueles que sabem menos. Não estou generalizando, é claro. Há honrosas atitudes de muitas criaturas, né, que fazem o bem e ajudam utilizando os conhecimentos que têm. Mas há muitos que utilizam esse conhecimento ao contrário, para se aproveitar dos seus irmãos. Nesse sentido, esse conhecimento não está tendo o direcionamento, o valor, a dignidade que ele deveria. Como naturalmente, como eu falei da palavra dos talentos, aquilo que a gente tem e que a gente compartilha, a gente multiplica. Àquele que tem, será dado ainda mais. Então disse o Senhor ao servo, pegue o talento daquele que, né, que não usou, que enterrou, quer dizer, aquele que só usou para si, que achou que era soberbo, que se aproveitou dos outros, e dê para aquele que tem mais, ou seja, aquele que mais fez render, aquele que mais doou, aquele que mais amou, aquele que mais serviu. Né? Então essa é a lição da parábola dos talentos. Então, não basta a gente ter, conhecer, saber. É preciso que a gente coloque isso em prática, especialmente na nossa convivência. A gente vai agora mergulhar no clima de Jesus, nosso mestre querido, sentir-lhe a bondade, o amor, sentir-lhe essa emanação amorosa que chega até nós, trazendo-nos um refrigério para a alma, sentir-lhe a bondade tomando conta da nossa mente e do nosso coração. E assim, felizes, alegres, por estarmos nesse momento dentro dos benefícios trazidos pelo Divino Amigo, seja qual for o problema que estejamos enfrentando, na confiança que temos nele, no Pai Celeste, nos amigos espirituais, recebendo esse benefício, sentimos o coração aliviado e a confiança de que amanhã é um novo dia e que tudo pode mudar a qualquer momento, e que Deus pode nos auxiliar sempre, recebendo esse refrigério, esse amor. Queremos dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.